envelhecido Samuel, constituiu seus filhos por Shoftim. Shoftim são juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel, Abiás, e foram juízes em Berseba, ou Berseba, que é em Sidom. Continua. Levanta a mão e recebe a primeira. Lê comigo aí no 3. 1, 2, 3, faz. Porém, seus filhos não pelo caminho. Espera aí. O ato de você ser crente e pastor, não se culpe, porque Samuel foi um ungido de Deus. Samuel foi juiz, sacerdote e era tratado como um rei. E nasceu na igreja. Porque às vezes a pessoa se culpa, bispo Reginaldo, porque a Bíblia não diz, pastor Fernando, pelo mau exemplo. A Bíblia diz que os seus filhos, porém por quê? Volta a um versículo 2, por favor, estou no 3. O primeiro vai lá, desculpa, perdão, depois do 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos juízes. Samuel andou com Deus, temeu a Deus, e foi um exemplo. Ele ungiu o rei Saul, ele ungiu o rei David. Mas o verso 3, mesmo tendo tido uma trajetória linda, Deus está falando com alguém aqui agora, porque o diabo te culpa. Onde eu errei com meus filhos? Onde eu errei com a minha filha? A salvação não é algo que você repassa, é indivíduo. Samuel foi um exemplo, bispo Reginaldo. E mesmo tendo sido um exemplo, vamos ler junto. Porém por quê? Mesmo ele tendo sido um exemplo, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Ele era um exemplo do Elis. Não quiseram aprender na igreja, cresceram na igreja, viram o bom testemunho do pai, mas o Itzerará, o instinto ruim, os puxaram, e eles se inclinaram à avareza. Vai na segunda, levante a mão para o céu. E o avarento, ele só pensa em si mesmo. Só o Taylor entendeu, e a moça aqui da frente. Quando as pessoas dizem, eu não vou ganhar nada em troca, quem vai estar lá, a bispa? Quem vai estar lá, o apóstolo? Você tem que fazer para Deus. Eu não, ninguém vai ver, ninguém vai me honrar. O avarento só pensa em si. E aceitaram subornos, porque Shofetim quer dizer juízes. E eles acertaram o quê? É como você viu, Naldo, esses dias, pessoas aí em Brasília vendendo sentença. Isso está público, tá? Mas trazendo para o âmbito espiritual, eu vou falar, muda já aí. Tem uma coisa que não entra na minha cabeça. Diga o quê? Por que tem gente que faz uma coisinha de nada e ela é punida na igreja? E o outro apronta um escândalo, aí a igreja vai lá e bota debaixo do tapete, porque tem um dízimo grande. Isso é suborno. Então Israel viu que os filhos de Samuel, levante a mão na terceira, se venderam. Levante a mão que eu vou profetizar. Não se venda. O seu testemunho revela o seu caráter. Eu fui fazer uma visita. Que dia que eu fui naquela padaria lá fazer uma visita? Que dia foi aqui? Terça. Lá no irmão Pacheco. Padaria? Marengo. É. E aí eu fui pregar para um camarada espírita, católico. E eu chamei o irmão Pacheco. E eu falei, tranca a porta. Ele é membro da minha igreja, vai fazer 11 anos. Sem demanda, sem caô.
E é engraçado, aconteceu uma experiência forte. Diga qual? Cheio de ídolo. Aí eu abri a Bíblia no Salmo 113. Não tal. Eu falei, já sei, vou no Salmo 115, que é o católico. Aí quando eu fui no Êxodo 20, não tem nada do Êxodo 20. Eu falei, essa Bíblia é católica. Ele falou, eu ganhei do padre. Aí eu abri lá no celular, ele viu. Não adorarás imagens de cultura, esse tem boca, mas não fala, pé, mas não anda, preguei. Aí eu falei assim, ó. Aí recebeu Jesus. Aí eu falei, você olha para a vida dele, o que você vê? Ele falou, eu vejo Deus nele. Ele não é pastor. O seu testemunho fala mais de você do que as suas palavras. Alguém não entendeu? Não adianta você pregar uma coisa aqui. Ah, Jesus. Eu estava atendendo aqui agora a moça, para ser levantada com a minha esposa, ungiu o casal a pastores. E ela falou, queria falar só com a bispa. Aí eu falei, deve ser algum problema pessoal, saí. Ela falou, não queria falar, mas o meu marido aqui pula, roda, sapateia. Em casa ele me bate. O seu testemunho prega mais do que as suas falas, viu? Tem lugares que você vai, quando a pessoa desce, ela desprega tudo que ela pregou. Eu não sei se eu falo. Tem pastor que prega bem, quando ele desce do púlpito, ele e a pastora espanta todo mundo da igreja. Assim acontece. Se falar de novo, eu vou começar a citar nomes, tá? Deixa eu quieto, porque eu estou de boa hoje. Volta para a Bíblia. Então Israel não quis. Continua, vamos lá. Continua. Então os anciões de Israel congregaram e vieram até Ramá, até Samuel. Vai lá, continua. Diga assim, Samuel já estava jubilado. Nem sei se eu falo. Aponte a mão os pastores aqui. Para mim, vocês aqui também. O dia que vocês me verem, não estou citando o nome do bispo, nem falando mal, mas existe um bispo aqui, de uma igreja bem perto, um grande homem de Deus, que ele já fez muito pelo Evangelho. E ninguém vai fazer o que ele já fez. Eu estou falando sobre o bispo Macedo, ele já fez muito. Não estou dizendo que o tempo dele acabou, quem sou eu para botar limite? Mas o dia que vocês já me verem velho, que eu vou viver muito em nome de Jesus, mas quando eu começar a falar para você, beba, vá beber, beba, mas beba escondido, como esses dias. Quem viu isso aí? Levante a mão para o céu. Jubila eu, faz favor, reúnam vocês, grave isso para amanhã falar, o senhor que pediu. Jubila eu, fala, o senhor já fez bastante, sente agora, vai jubilar. Ele falou, não beba, mas beba quietinho, beba sem ninguém ver. Quem viu? Levante a mão para o céu. Para não escandalizar. Mas rapaz, a Bíblia diz que o homem não deve. Eita, vou descer mais uma. Esse dia eu passei só para o Reginaldo e para o Geraldo, essa daqui. Passei para eles. Quando Noé saiu da arca, a pomba trouxe o que para ele? Um ramo de? Mas ele insistiu em plantar uma vinha. Você bebe o que você planta. Tem gente lutando, não estou falando mal da igreja, você tem um legado. Mas aqui Samuel, não Agenor, estava jubilado já. E ele botou quem para assumir o ministério? Os seus filhos. O povo foi lá incomodar o velho. Vai lá, volta para a Bíblia, Vidinho. Volta para a Bíblia. Então os anciões saíram e vieram até o Samuel. Já estava jubilado. Quando vocês eu falar, irmãos, pode ter outra mulher, arrume outra. Não, que ele não disse isso. Beba, mas beba. Como é que foi? Ele falou mesmo dele. Beba escondido, beba. Não, a Bíblia diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Vinho há contenda, mas embriagai-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho. Aí vai o pastor e falar. Então o homem de Deus tem que entender que chega uma hora que tem que jubilar ele. Já está gagá, já está velhinho, o apóstolo Agenor Duque, já está gagá, já está.
vamos botar ele ali. Vocês têm que fazer isso. E Samuel sabia que o tempo dele já. Aí o Samuel estava de boa. Aí o povo veio lá falar com ele. Volta lá para Samuel, que o pau vai quebrar agora. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão, por favor. Então disseram: você já está velho e tem um problema. Diga qual? Os seus filhos que você botou como juiz, eles não estão temendo a Deus e não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos... Se o Vitinho puder, quem é espiritual vai pegar metade da mensagem aqui, ó. Rabisca essa parte com giz de cera, com lápis, como todas as nações. Aí, levante a mão na quinta. O regime do Brasil hoje se chama presidencialismo. É o presidente. Alguns países é o parlamento. E em alguns países é a monarquia. Mas nesse período, entre aspas, escute, é como acontece entre aspas, não nem vou citar isso aí que você vai confundir. Mas aqui na Bíblia, eu ia citar o Irã, mas é uma coisa totalmente louca. Mas nesse período aqui, o que reinava era, levante a mão e diga, a teocracia. O que é teocracia? Deus do governo. E eles pediram um rei. Continua, Vitinho, por favor. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Continua. Disse o Senhor a Samuel: atenda a voz do povo, e tudo quanto te diz. Aqui é pesada, vai na quinta. Não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Samuel chorou, mas lembrando, porque tem que explicar, já não era mais o juiz, já não era mais Samuel, eram seus filhos, e eles estavam trocando Deus por homens. Amém? Errou. Vá só até o versículo 8 e mais nada. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que te tirei do Egito até hoje, pois de mim deixou e outros deuses serviu, assim também faz a ti. Mais uma vez o 9, vai lá. Agora pois, lê comigo no 3, 1, 2, 3. Agora pois, atende a voz e adverte solenemente, explica qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Levante a mão para o céu na quinta, só mais uma vez. Não sei às vezes o que é pior, porque tem duas maneiras de meu Deus me castigar e te castigar. Diga qual? Ou ele te entrega na mão do inimigo, ou ele te entrega aos prazeres da sua carne. Só que tem um problema, que a maioria dos pastores prega errado. Diga qual? Lá em Devarim, em Deuteronômio, Deus já havia dito a eles: vocês vão ter rei. Eles estavam aqui, pastor Almir, pastor Naldo, cumprindo uma mitzvah. Mitzvah quer dizer mandamento. Eu mandei para você, Vitinho. Sim, o livro de Deuteronômio diz: Deus, que o povo de Israel deveria ter um rei, indicado por Deus. Eles estavam no pé do Rag Sinai, do Monte Sinai, na terra de Misrai, na terra do Egito. Em Deuteronômio 17, do 14 ao 20, Deus orientou o povo de Israel como o povo de Israel deveria escolher um rei. O rei deveria ser israelita e não estrangeiro. O rei não deve ter muitos cavalos no seu exército. O rei não deve ter muitas... Presta atenção, Salomão. Rapaz, se o rei não pode, imagina um crente. O rei não deve juntar muita prata e ouro. O rei deve ler a lei de todos os dias da sua vida. Então levante a mão na cesta.
Quando o povo pediu um rei, o povo não estava errado, porque Deus havia determinado. O livro de Deuteronômio ensina que os israelitas era o mandamento em hebraico é mitzvah. Eles deveriam chegar ao momento de pedir um rei. E aí você vai dizer, então por que Deus... Levante a mão para o céu, eu estou acabando. Porque para tudo tem o tempo. Vamos para a sétima. Diga, aonde está o erro? Volta para a Bíblia. Vai vir o fundo, porque vai esquentar. Volta a 3 versículos. Dai-nos um rei. Levante a mão para o céu. Ali já pegou a revelação. Meu Deus. Nem li ainda, o cara já pegou. O problema não é que eles estavam pedindo um rei. O problema é que eles falaram, nós queremos um rei como o rei das outras nações. Alguém entendeu? Vem, Jaine. Eles querem servir a Deus de qualquer jeito. Eu vou falar. Ei, as pessoas querem estar na igreja e estar servindo a Deus desse jeito, com amante, no pecado, na mentira. Eles querem servir a Deus como os mundanos. E Deus disse, não, vocês têm que servir o meu mim. Na labaceu e demedai-nos um rei. Não, agradou, ok. Vá para o 7, você está errado aí. É o 7. É o 5, é o verso 5, é o verso 5, é o verso 5. E disseram, já está velho, e os teus filhos não estão bem. Nós queremos um rei, pois agora, que nos governe. Mas eles não queriam um rei qualquer. Ele disse, eles não queriam um rei que temesse a Deus. A bispa entendeu e o Taylor. Eles não queriam um pastor que temesse a Deus. Eles queriam um pastor igual em todas as nações, que dançasse. Que botasse uma lata de lixo virada de ponta cabeça, que a pastora ficasse de calça apertada. Você não pode servir a Deus aqui. O problema não foi pedir um rei, Almir. O problema é que eles falaram, nós queremos ser igual aos mundanos. Levante a mão que eu estou pregando. Você não pode estar aqui e querer ser igual ao mundano. Você não pode servir a Deus do seu jeito. Eu quero ser um líder, a igreja tem que ser do jeito que eu quero. Então se você quer o mundo, vá para lá, porque aqui não é do seu jeito. Quem governa aqui é Deus, quem controla aqui é Deus, o dono dessa casa é Deus. A Bíblia diz, amor, volta mais uma vez na explicação de Deuteronômio, Devarim, que o rei tinha que meditar na palavra. Todo santo dia Davi fazia o quê? Meditava na palavra. Todo dia. Todo dia. Aí um idiota, vou falar. Um idiota falou para mim essa semana, mas levou um coice. Igual aquele que passava, põe o cavalinho na tela. Um idiota falou para mim assim, vem cá, Dués. Para de pregar lei e prega a salvação. Eu falei para ele, tá bom. O jovem apareceu para Jesus e falou, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a salvação, a vida eterna? Não, você não precisa fazer nada, porque eu vou morrer na cruz, porque a minha graça te basta. Obedece a lei, obedece os mandamentos. Jesus excluiu a lei. Alguém diz assim, a lei é maldição, e é mesmo. Levante a mão para o céu. A lei? Fala, a lei? É maldição. Questionou, fica aqui. Por que você me chama de bom? Porque só tem um que é Deus. Você quer ter a vida eterna? Sim, eu quero ser salvo. A salvação. Há somente um que é bom. Se queres entrar à vida eterna, obedeça os mandamentos. Aqui quem está falando aqui? Jesus. Então Jesus não aboliu a lei? De maneira nenhuma.
Podia alguém dar um glória, um aleluia. Põe um cavalinho na tela. Pelo contrário, ele estabeleceu o pré-requisito. Para ser salvo tem que obedecer o mandamento. Aí alguém diz assim: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Sim, porque não tinha perdão. Adultério era pedrada. Roubava era morto. A lei, levante a mão para o céu. Só tem raiva, vou falar, pega aqui em mim. Só tem raiva de dízimo quem não é dizimista. Levante a mão aqui. Só tem raiva quando prega de adultério quem está no adultério. Só tem raiva de falso testemunho quem é fofoqueiro e linguarudo. A lei se torna maldição, porque Deuteronômio diz 28: se você obedecer, mas se você desobedecer, a lei vai te castigar. Mas antes de Cristo não tinha misericórdia, era olho por olho e dente por dente. A cruz me deu acesso ao perdão. Você que um dia já se deitou com um homem, com outro homem, você que um dia traiu sua mulher, você que um dia cometeu qualquer quebra de mandamento, se não fosse a cruz, a lei é maldição. Porque se o pastor pregar para mim sobre não roubar, eu não vou ficar com raiva. Mas quem rouba tem raiva. Então a lei só é maldição para quem não obedece à lei. Até porque se não tem lei, não tem pecado. No grande dia, alguém ainda está aí não? Jesus não vai poder falar: ó, você roubou, por favor, vem comigo, Vitinho. Apartai-vos de mim, porque naquele dia os adúlteros, os afeminados, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os enganadores, os ladrões, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Isso é opa, se não tem lei, então não precisava cobrar isso. Questionou, não, lá adiante, os ladrões, os adúlteros, acho que 5:17 Coríntios 6:9, desculpa. Não sabeis vós que os injustos não vos deixem enganar, que os imorais, Senhor, não tem mais imoralidade, a graça, estou na graça. Como diz o caído Fábio, é o amor, é a graça, é a graça. Não tem problema se você mora com outro homem que nem meu filho, ele diz. Não tem problema o homem deitar com outro homem. Isso é imoralidade. Ele diz, não tem problema, porque Deus é amor, a graça. Cristo é o amor. Então isso é mentira. Se você está certo, caído Fábio, isso aqui é mentira. Os idólatras, os adúlteros, quem fala do adultério? A lei. Então a lei é maldição, não para mim, mas para quem vive no adultério é. Os que se entregam à prática homossexual ou qualquer tipo de espécie, eu não sei se eu falo. Levante a mão na cesta. Diga, porque nos dias de Noé vai ficar um pouquinho pesado, pode? Porque o Senhor diz assim, levante a mão para o céu. Porque os dias da vinda do Senhor serão como nos dias de Noé. Só um minutinho, volta lá, eu preciso terminar a espécie. Volta porque eu preciso terminar a espécie. Porque na época de Noé, acho que você não tem estrutura para ouvir isso, as pessoas tinham relação até com o animal. Por isso que Deus mandou destruir até os animais. Quem lê Torá, quem lê Bíblia sabe. E hoje em dia está acontecendo já isso. Você que vê o caba, esse dia apareceu dizendo que casou com um cachorro, casou com um gato. O outro está tendo um contato, deixa pra lá, vai. Com a novilha, com a cabra. Isso se chama panfilia, quem tem prazer com a natureza. O Senhor te repreende em nome de Jesus. A única espécie que eles não tinham relação era os peixes. Foi o que salvou. Por isso você tem que entender. Para você entender, os dias da vinda do Senhor serão como nos dias da vinda de Noé. Você tem que entender o que acontecia na época de Noé.
ou homossexual, ou com qualquer espécie. Aqui está falando de animal. Eu não sei se eu falo. Se aqui tem algum nordestino, o pessoal da Bahia também, sabe que o pessoal lá, deixa pra lá, vai, esquece. Deixa. Não, você, pela risada você já entendeu, deixa pra lá, deixa pra lá. Vai, que eu vou fazer a ceia, vai. Continua, vamos lá, continua. Um dos mandamentos é as cabrinhas, exatamente, cabra, exato, cabra fala assim. Então se a lei não existe, Paulo está mentindo, porque a Bíblia diz, não roubarás. E a Bíblia diz, se eu estou na graça, Paulo está dizendo, ai irmão, eu estou na graça, esquece a lei. Paulo está dizendo, o ladrão não vai entrar, o avarento não vai entrar, o viciado na cachaça, vou falar, bebe, mas bebe escondido. O viciado diz, o viciado não vai entrar, nem nas drogas, nem os caluniadores. Eita, linguaruda, não desce nenhum glória, hein, caluniadora. Eu não sei se eu falo. Ontem eu vi um banner que o meu irmão mandou para mim. Desculpa puxar sardinha, mas ele mandou. O caba disse, eu fui ex-defunto, ex-ladrão, ex-não-sei o que, ex-defunto, ex-assassino, ex-isso. Agora ele é ex-estelionatário, só dá golpe. É ex-tudo, agora só dá golpe. Disse que morreu, é ex-defunto. Pede pro irmão, ele mostra. Rapaz, eu boto aqui que eu vou divulgar o telefone, ele na mão me chame. Tive morto. Pegaram o teu testemunho e querem pegar no embalo. Ainda bem que tu guarda as tuas fotos, Agner, que tu é verdadeiro. Isso era na época. A Agner morreu e Deus ressuscitou ela. Eles não herdarão o reino de Deus. Volta para mim, por favor, para finalizar. Você ainda está aí ou não? Agora o problema, repete para finalizar. O problema não estava em pedir o rei. Mas a Bíblia diz que a última vez eles queriam, bota só mais uma vez lá. Nós queremos um Deus. Lê você, lê. 1 Samuel capítulo 8 verso 5. Eles disseram, veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como todas as nações. Você não quer um crente, não? Não, eu quero igual às outras nações. Você não quer um que é de oração, não? Não, nós queremos parecer com as outras nações. Queremos ter as festas que as outras nações têm. Eu mando você fazer as festas bíblicas. Nós queremos Natal. Não, mas essa aí não tem graça. Eu quero enfeitar com decoração de Natal a minha casa. Festa junina. Eu quero poder pular na festa junina. Nós queremos um Deus que não lê a Bíblia. Volta lá. Nós queremos um líder que não pregue nem Bíblia, que seja coach, que sente no banquinho igual o Zeca Pagodinho. Vocês sabem de tudo, vocês não são fáceis. E só fala você é o tifofe. Não pega contra o pecado, não confronta. Você é o centro da razão de Deus. Você é o queridinho de Deus. Deus te ama, Deus te aceita. Você é o centro da razão, né? Você é o centro da razão. Você é o queridinho, você é o fofinho. Você é especial para Deus. Você é mais importante que o próprio. Eu amo esse pastor, ele prega o que eu gosto. Eu amo ele, para mim ele é tudo, sabe? É o que eu mais amo. Eu estou saindo com as 3, 4, 5 mulheres fumando. Como é que põe na pizza mesmo? Fumando orégano violento, virando os canecos, traindo minha mulher, jogatina, vida errada, promiscuidade. Aí eu vou num culto, ao invés de ser confrontado, o pastor diz: você é especial. Não precisa mudar o seu jeito, porque Ele te ama assim. Eu queria tanto essa palavra, pastor. Para mim tu é o melhor pastor do mundo. Você é o centro da vontade. Você é o centro da vontade de Deus. Ai, obrigado, eu precisava ouvir isso. Eu precisava dessa palavra. Deus te quer assim mesmo. Deus te quer a si mesmo.
Ele pensou em cada detalhe, não quer mudar nada. Você é especial. Eu te amo tanto, pastor. É assim, volta lá para finalizar. O rei não podia ser avarento. O rei tinha que pertencer ao povo de Deus. Eu não sei se falo. Levanta a mão para o céu. Não vos esqueçais daquilo que um dia vocês já viram. O nosso irmão em Cristo, Marinho, que foi vestido de pastor numa igreja aqui na Zona Leste, no Parque Boa Esperança. Um homem que era pai de um centro espírita e revelou a igreja inteira. E depois abriu o terno e falou: aqui não tem um crente. Eu não sei se falo. Estão pegando mundano, pagão para cantar na igreja. O caba nem desceu as águas, já estão, já queria, meu Deus. A outra lá, que cortou a língua, disse: vou abrir a igreja, vai vir um monte de gente, vai lotar, arruma um salão 10 vezes maior que esse, porque é assim que eles querem, um pastor que faça o que eles gostam. Não deve ter outra fé, tem que ser do nosso meio um povo de Deus. O rei não deve ter muitos cavalos, avarento, mulheres, não deve juntar avarento. O rei deve ler a palavra, a lei de Deus todos os dias. Mas eles pediram assim, repete a última vez e eu oro: nós queremos mais alto, um rei como as demais nações. Deus disse: fala entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter essa diferença. Se não tiver, não tem Deus. Só mais uma décima, levante a mão para o céu. Então Deus atendeu, e o reino era prometido à casa de Davi. Mas pelo pedido, Deus entregou Saul. E vocês aqui da plenitude já sabem, já falei 10 vezes. Saul foi ungido com vaso de porque a escolha não foi de Deus, foi do povo. E se você compara, agora você entendeu, porque você tem nível para receber. Levante a mão para o céu. Se você compara o pecado de Saul, poxa vida, ele só não matou Agag. Davi cometeu adultério, Davi matou gente que só a gota, Davi matou Urias, pegou Betseba. Mas Davi é o homem que não os homens, que Deus escolheu. Você tem que entender que você tem que caminhar debaixo do manto profético. A última palavra e olho para cearmos. Quem me ouve, diga amém. Porque quando você, pera aí, olha para mim. Quando você perde a sensibilidade espiritual, dá um toque a alguém e diga assim: você não pode sair debaixo. Tem pessoa que fala assim: eu não preciso de cobertura espiritual, eu não preciso de manto, eu sou sozinho. Veja, nunca, em nenhum momento, agora eu vou te dar honra, Reginaldo, que eu falei que ia te dar. Em nenhum momento, vou mandar para ti, tá, Vitinho? Você vai, eu tirei a foto aqui, espero que chegue com qualidade, não sei. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver, mesmo ele endemoniado, em 1 Samuel capítulo 28, em nenhum momento você vai ver Saul, mesmo endemoniado, diga, Saul, mesmo endemoniado, e aí vai doer só um pouquinho, tá? Mas eu tenho que falar, senão eu vou pagar preço. Meu Jesus, se o Senhor me pega, é para valer, hein, Pai? Pelo amor de Deus. Até eu estou com as minhas pernas tremendas aqui. Não é porque, meu Jesus, meu Deus, meu Deus. Vamos só os três, vai. Tu consegue colocar aí a foto? Vamos ver que ficou melhor. Porque se você botar a foto, fica melhor.
Sucedeu, aqui você sabe que ele vai consultar a feiticeira. Um homem, quando você pede as coisas para Deus do seu jeito, ele pode falar bem, ele pode falar bonito, porque o melhor não é o início, é o fim. Porque eu quero que no dia do meu enterro, na minha lápide, tenha escrito: combati o bom combate. Opa, não disse fui na festa bacana, andei no carrossel, triunfei no arco-íris. Não, é um combate, mas é bom. É um combate, mas é bom. Ei, é um combate, mas é bom. É um combate, mas é bom. Ei, levante a mão. Não tem nada mais vergonhoso, pastor Almir, pastor Naldo, bispo Edinaldo, do que um cara estar no quartel e ele ser expulso do quartel. Ser tirado a farda dele é humilhação. Tira a farda. Você não é digno, vou rasgar. Quem assistiu aquele filme Bob sabe o que é isso. E Paulo vai dizer: eu cumpri minha carreira. Tem gente que não vai poder escrever isso, porque no meio da caminhada você vai abandonar o caminho. Aí vai lá, manda comprar uma coroa e escreve: cumpri a carreira. Que carreira? No meio do caminho você desistiu? Eu cumpri, e levante a mão e dê um grito. E mesmo no meio do combate, eu cumpri a carreira. E grite: e eu guardei a fé. Não perca a sua fé em Deus. Eu combati o bom combate. Eu completei minha carreira. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu não parei no meio do caminho, mas eu guardei a minha fé. Ei, olha para mim. Não seja desqualificado. Não pare pelo meio do caminho. Deus não tem prazer em quem retrocede e que olha para trás. Finalizando, você ainda está aí? Então, Deus é quem mandou. Diga: Israel pediu um rei, mas não era coisa deles. Você tem que entender isso, senão você vai se enganar no resto da sua vida. Diga: não era coisa deles. Volta lá para tirar foto, guardar. Deus falou lá no Rag Sinai, no Monte Sinai: quando vocês estiverem na terra de Am Israel, em Eretz Kadosh, vocês vão ter um rei. Mas eu quero que o rei tenha esses requisitos. Isso aqui não são teses minhas. Só é você ler Deuteronômio 17, 14 até o 20. E Deus já tinha Davi, mas o povo queria do jeito deles. Levante a mão que vai doer essa. Eles pediram um mundano e Deus deu um mundano. Posso provar? Levante a mão para o céu. Crente não vai buscar na boca de feiticeira. Eu vou falar, tá cheio de crente feiticeiro. Eu vou orar, ela vai morrer, ela vai cair. Ora para Deus levantar, ora para Deus pôr de pé. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá. No texto que eu te mandei. Aí vai dizer, quando o profético, eu falo isso e acabo. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, fala assim, ó: inimigo do povo de Deus. Vamos ser agora. O seu exército para pelejar contra os ímpios? Contra quem? Disse Ax a Davi: sabe de certo, sobe e faz de certo comigo, ou seja, uma aliança. Sairás ao arraial, tu e os meus homens. Levante a mão para o céu. Davi já estava ungido, estava perto de ser rei. E aqui está próximo, é o último capítulo da história de Saul. Mas quando o profético, quando a unção acaba, porque nesse capítulo, no verso 3, irmã Jaine, Samuel está morto. E agora, pastor Duelson, o Davi, levanta a mão para o céu. Eu não sou o tipo de pastor que prega assim, ó, dá um tapinha,
Mas hoje dá um tapa aí, vai. Dá um tapa hoje aí, só hoje, vai. Dá um tapa aí, Jair. Fala bem alto. O Davi. Sabe o que Davi fez? O Davi se juntou com o rei dos filisteus para pelejar contra Israel. Assim saberás tu o que fará o teu servo. Davi está dizendo para o ímpio: eu vou pelejar contigo. E disse Aques a Davi: por isso eu te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E era Samuel morto. Obrigado, Vitinho. Quando a unção morre, quando você sai da cobertura, levante a mão, vai doer. Você começa a perseguir os irmãos da fé. Eu vou falar. Quer saber que a unção morreu, que o profético morreu, que o apostólico morreu? Porque Davi iria ser rei de Israel, era israelita. Mas agora que Samuel representava a unção. E quando a unção morreu, Saul vai bater na boca da feiticeira. E isso a gente prega, bispa, pastor Almir, bispo Reginaldo, Luiz Fernando, pastores. A gente mete o pau. Que Saul, depois da morte de Samuel, foi consultar a bruxa. Mas não podemos esquecer também que quando o profético morreu, o Davi fez alianças com o filisteu. Volta só mais uma vez, para perseguir. Levante a mão bem alta aqui para mim e balança a mão assim, ó. Os seus próprios irmãos. E tem gente, eu vou falar. Não, volta na Bíblia de papel, tá bom? Sucedeu naquele dia que juntando os filisteus e o seu exército para pelejar contra a guerra, contra Israel. Aques, não deixa lá, vai, tá bom, tá melhor, vai lá, tá bonito também, vai, termina. Quando ele foi pelejar, veja, aqui não é contra o endemoniado, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é principado. Ei, Davi está perseguindo o povo da fé dele. Só você e ele entendeu. Davi vai ser rei desse povo daqui a pouco. Mas agora ele se junta com Aques e fica sabendo e disse: sobe comigo, sabendo, sairás a peleja, tu e os teus homens. Verso 2. Então disse Davi ao rei dos filisteus: assim saberás o quanto pode o teu servo Davi. Disse Aques: gostei de você, Davi, por isso te terei por guarda pessoal. Davi estava saindo do profético e fazendo aliança com gente que queria destruir a igreja. Só a mulher do meu Deus. Tem gente que está aqui, mas é fofoqueiro, fica levando conversa para quem saiu, quem quer destruir. Ei, Satanás, essa obra aqui é de Deus. Tu fica mandando conversa, áudio, fotografia. Tu pode mandar o que você quiser, você vai padecer. Isso mostra que você está caído. Ei, é muito fácil falar que Saul está na mão da catimbozeira. O difícil é pregar que o Davi está perseguindo os irmãos da fé dele. Fique de pé, aplauda Jesus. Andalavasseli, Anjachoramai, Alabadaracalamassúria, Andalabiguewi, Andalamasseli. Se você entendeu pela última vez, se você entendeu, diga comigo: quando a unção profética morre. Porque o Senhor falou uma coisa antes do culto começar, e o Senhor falou: em nenhum momento da história de Saul ele ficou endemoniado. Ficou. Ele perseguiu Davi, perseguiu, mas consultar a boca de catimbozeira, de feiticeira, não. Mas quando a unção, Samuel não é um homem, Samuel é uma unção. Quando Samuel morre, Saul vai para a catimbozeira e Davi começa a perseguir o seu próprio. Rapaz, a maior evidência que a unção morreu é quando você vê um crente perseguir o outro. É quando você vê um obreiro falando mal da pastora, do pastor. Está falando. É você ver um pastor querendo ver a queda do outro. Eu vou falar sim, Jesus. Ei, cuidado. Isso só revela que a unção está morta.
Da lava série bican. Porque é muito fácil, bispo. Fica de pé com você agora, já prepara a ceia. Está morto. Fala assim, É muito fácil falar que Saul foi na feiticeira consultar. Mas isso aconteceu. Só aconteceu quando a unção morreu. Samuel era unção. Difícil é falar que o Davi, ungido, estava se aliando com os inimigos, com os filisteus, dos seus irmãos. ele estava tramando quando ele estava dentro da casa. Meu Deus. Fala, se Deus se manda, fala. Tem muita gente que não conhece a voz de Deus, porque o apóstolo é o anjo da igreja. Então eu só conheço uma voz, e eu provo para vocês. Porque muitas vezes o apóstolo está pregando e Deus está falando comigo, e a revelação vem através da boca dele. Então Samuel era o profeta. Então quando Samuel morreu, a voz de Deus sumiu. E quem vai ouvir a voz de Deus se só tinha uma voz? Então muitas vezes... Sai um aleluia, repete, porque você entendeu, repete. Se tivesse entendido, ia sair pelo menos um aleluia. Repete mais uma vez. Posso provar ou não posso? Quando Samuel falava, não saía como a voz no Cid Moreira. Samuel, Samuel. Quando ele chamava Samuel, ele ia até Eli. Porque a voz de Deus ecoa como a voz do profeta. Samuel só conhecia uma voz, a voz de Eli. Então ele ia até Eli. Mas quando Eli caiu, Deus começou a falar direto com Samuel. Quando Apocalipse fala ao anjo da igreja, é a ele que a gente tem que ouvir. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a pessoa sai debaixo da cobertura, ela está ouvindo qual voz? Tem muita gente que saiu daqui debaixo da cobertura e está abrindo ministério. E tem muita gente que está indo atrás. Está só rodando e não está ouvindo a Deus. Por que o Senhor está falando isso? Porque muitas vezes o apóstolo está pregando, e eu posso te dar testemunha aqui que eu já vi. Quando ele falou que ele estava na televisão, e ele falou, olha o exemplo. Jesus fala, Lázaro, sai para fora. E o apóstolo falou assim, Jesus falou para Deus, obrigado por ouvir a minha voz. Porque a boca de Deus na terra, Jesus não podia falar para Lázaro, porque ele tinha que esperar a boca de Deus abrir. Ele falou antes de Deus, por isso que ele agradeceu ao Pai. Um dia ele estava com o pastor do Eros na TV, e ele falou assim, me traga os 72 nomes de Deus. E trouxeram. Aí eu falei, 72 nomes, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, 72 cadeiras do Sinédrio que condenaram Jesus. Eles se sentiam Deus na terra. Eles condenaram Jesus. Depois que eles condenaram Jesus, só tem um Senhor, é só Jesus à porta. Olha outra revelação através da boca dele. Quando ele falou de Josué, quando leram aqui, esse dia eu estava fazendo a campanha da bispa, em Josué 1, quando fala que Josué estava chorando. Ninguém me provou, ninguém me falou nada. Por que Josué estava chorando? Ah, porque Deus falou, o meu servo Moisés está morto. Mas quem falou para Josué? Ele foi procurar Josué aonde Deus falava com Moisés. Não tem como você ouvir a voz de Deus em outro lugar se não é na igreja. Solta pelo menos um glória. A supinha. Ei, o primeiro, você conta tudo, hein, cara?
Beba água, só azeite não dá. O primeiro a saber que Samuel morreu foi Josué. Porque ele não saía de perto, Moisés, desculpa. Porque ele não saía de perto do líder dele. Agora tem uma última palavra e a gente ceia. Posso ouvir amém? Vai doer só um pouquinho, mas é aquela agulha chamada anestesia. Ela só dura, mas é para tirar dor. Não, hack é pesado. Não é leve. Porque um segundo, mãezinha, um segundo, só isso aqui acabou. Porque nós sabemos que quando Deus vai matar os filhos de Eli, Nadab e Abiú, Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Os filhos de Eli eram Ofni e Finéias. Na língua portuguesa é Nadab e Abiú, que é os filhos de Arão. Matou os dois de uma vez. Amém ou não? Quando é os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Agora veja o pesado, vai doer só um pouquinho, garanto a vocês. Por favor, Vitinho, mais nada. Números 20, verso 7 até o 13, e a gente ceia. Essa tem que ser de pé, vai lá. Então disse o Senhor a Moisés: levante a mão só mais uma vez. Eu vou matar seu irmão. Aqui é a morte de Arão. Vai pegar só um pouquinho, é aquela anestesia para aliviar você para a ceia. Mas diga assim: os dois erraram. Aqui Deus está castigando pelo pecado de ter ferido a rocha. Mas Deus não mata Arão, Deus não mata Moisés, mas mata Arão. Mas agora por quê? Você vai saber hoje, vai? Do 1 até o 7. Não, diga, meu irmão, que droga é essa? Que marola é essa, meu irmão? É orégano, bom. Espera um pouquinho o 7, depois vai pro 8. Não, tá certinho. É o 7, mas eu tenho que ler tudo. Calma. Vai lá. Eu sei que tu é crente, tu é de Santa Ceia, tu não é de orégano, não. Vai, Vitinho, ajuda aí, eu preciso terminar. Números, verso 7, mas aqui não tinha acabado. Aqui não é Moisés falando com Deus. Aqui é Deus falando com Moisés. Não, se no Vitinho não entendeu. Uma coisa é quando eu falar, você falar, ou você disser: Deus falou por mim. Agora é Deus entrando em cena dizendo: calma, acabou, é eu que estou falando. E quando Ele fala, o mar se abre, a chuva para, os céus. Agora eu posso continuar, o verso 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, adiante dele, e falai a rocha, e ela dará a sua. Assim tirareis a água da rocha, e dareis à congregação e os seus animais. A primeira vez foi para ele, mas aqui a segunda é para ele falar. Continua. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor. Volta mais uma vez, por favor, que é pesado isso aqui. O 8. Toma o bordão e ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, adiante deles. O bordão aqui não é o cajado de Moisés, é a vara de Arão, que estava dentro da arca, chamada a vara do Senhor, que é o que, Reinaldo? Santo. A vara que floresceu. Toma o bordão de Arão e falai com a rocha. Fala, eu quero ter diálogo, chega de apanhar. Porque quem é a rocha? E era só uma vez, não é duas. Dará sua água, assim bebereis a água da rocha, e dareis de beber ao povo de Israel e aos animais. Verso 9. Então Moisés tomou o bordão adiante do Senhor, como tinha ordenado. Continua. Moisés e Arão reuniram o povo adiante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Continua.
Moisés levantou a mão e feriu a... Quantas vezes? 2 vezes. Só que Cristo só seria ferido uma vez, na cruz do Calvário, com o seu bordão. E saíram muitas águas, e beberam a congregação e os animais. Levante a mão para o céu que vai doer. Se fosse eu ou tu, matava Moisés na hora. Levante a mão para o céu. Só o Zé não entendeu, e o Reginaldo. Tem gente que está vendo a água sair, mas nem tudo que está dando certo Deus está aprovando. Meu Deus. Ah, mas o demônio está saindo, mas eu estou revelando. Ah, saiu água, saiu, mas Deus falou, pera aí, não vai conversar já já. Repete essa frase para você nunca mais esquecer. Nem tudo que está dando certo Deus está aprovando. Continua, não tem mais tempo. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não cresce em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo. Acabou, saciaram. Deus falou: vem cá, Moisés, vem cá, Arão. Arão é tu. Vocês não me glorificaram. O que eu fiz? Eu não fiz nada. A quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Eu mandei você falar, e você feriu. E é Paulo vai dizer isso. E é quem diz assim: ele fala de Guemará. Aonde está escrito em Êxodo, em Gênesis, em Bereshit, Shemot, Vaikra, Babedibat, Devarim, que havia uma rocha que andava? Um Novo Testamento. Isso se chama tradição oral. Que havia uma rocha que andava atrás deles. Era uma rocha que andava atrás deles. E bebiam todos da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual. E essa pedra andava atrás deles. E essa pedra seguia eles. Levante a mão. E essa pedra era... E ele feriu Cristo 2 vezes. Volta para Números. Eita, é esse tipo de culto que só vem quem é crente, porque não tem latão preto, não tem rock and roll. Aqui só tem palavra. Vai lá o 9. Moisés levantou, feriu, ok, vai lá. Deus chamou o bacia de conta, vá, estou atrasado. O Senhor disse: vem aqui. Por causa desse erro, você não vai entrar. Tem mais uma coisa, continua. São essas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor e não santificou. Continua. Então enviou Moisés a casa de Barné, ok. Você ainda está aí ou não? Saiam glória junto? Aí a Bíblia vai falar, eu finalizo. O verso 22, não tem mais tempo. 22, 23, 24, 25 e 26. Quem está de gravata, ou com aquele manto da bispa, segura aí. Se você está de gravata, bota a mão. Mesmo capítulo, que eu não vou ler tudo cada hora. Mesmo capítulo, só estou adiantando. Verso 22, Números 20. Então partiram de Cades Barné os filhos de Israel, e chegaram até o monte Aor. Vai. Disse o Senhor a Moisés e Arão, no monte Aor, nos confins da terra de Edom. Continua. Arão será recolhido. Põe para arrebentar. Bota na King James. E eu não digo mais nada. Bota na King James. Segura na gravata, no manto. Segura. E foi naquele monte próximo, a fronteira de Edom, que o Senhor comunicou a Moisés e Arão: vá. E eis que Arão se reunirá aos seus antepassados. Ou seja, eu vou levar ele para a morte agora. Volta para o meio, eles não vão entender o que é antepassado. Volta, alguns não vão entender. Volta para lá. Arão será recolhido agora. Eu vou matar o teu irmão agora. Só a pessoa disse: meu Deus. Levante a mão para o céu. Tira a mão da gravata. Lembrai-vos, Deus não matou Arão quando ele fez o bezerro de ouro, mas quando ele criou contenda e rebelião, Deus falou: vai morrer agora mesmo. Eu vou falar mais uma vez. Deus não matou a bispa Ingrid, pastor Fernando, pastora Sheila. Deus não matou a Risandra quando ele fez o bezerro, mas quando ele fez contenda, Deus disse: tu morre hoje, miséria. Arão, eu vou te recolher.
ao seu povo: e você não entrará na terra que deu aos filhos de Israel, porque você foi rebelde. A Torá explica, irmão Geraldo, pastor Reginaldo, irmão Naldo, que ele, bispa, é que começou o mutim. Ele, Aron, crente, que começou a brigaiada, a rebelião. Pode ser pastor velho, pode ser bispo, pode ser querubim, mas era rebelde. E você se rebelou. Arão começou a rebelião nas águas de Meribá. Foi você, Arão. A Torá diz que ele começou a confusão, a contenda. Daqui que James fala isso, vai. Isso. Arão não entrará na terra que eu prometi a dar a Israel. Ele vai morrer. Mas por quê? Porque no caso das águas de Meribá, você se voltou contra mim. E contra você foi o motivo. Você era o Cohen Agadol. Você que incendiou o povo. A pior coisa que tem é um obreiro que semeia contenda. É um pastor que semeia contenda. Deus vai te pegar. Continua, finaliza. Traga Eleazar, Arão, e manda subir aqui do monte Aor. Vá. Depois, peraí, agora a última vez. Pega a gravata, põe a mão na gravata. Se está sem gravata, põe a mão no terno. Tem gente que só está de pé por causa do uniforme. Para Deus matar Arão, Deus teve que falar: tira a roupa de sacerdote. Alguém diz assim: bispa, eu não sei para que esse manto, é uma besteira. Eu não sei para que o crachá. Eu vou entregar o uniforme. Entrega, miséria, entrega hoje. Eu vou entregar o uniforme. Entrega, mas seja macho e entrega hoje. Para Deus matar, Deus falou: tira a roupa. É um simples manto. É um simples crachá. É uma simples gravata. Deus disse: tira a roupa de Arão. A roupa de Arão é a roupa de sacerdote. Bota no filho dele, Eleazar. E não só tira as roupas e guarda, dá para outro, porque você já era. É porque a gente acha que a gente é insubstituível. Levante a mão, já que você quer mais, eu vou dar. Se Deus tirar um hoje, se Deus tirar eu hoje, amanhã já tem um aqui maior que eu, hein? Se eu sair, quebra. Se eu sair, fale. Se você sair, Deus vai já deita. Assim que Deus transfere a roupa do sacerdote, Deus matarão ali mesmo. Mas para Deus matarão, Deus teve que falar: tira a roupa de sacerdote. Deus tem te guardado nesse ministério. Levante as duas mãos. Deus tem te guardado na obra. Deus tem sustentado você. Deus tem guardado você. O teu chamado, você não entrou pela amizade. Você não foi ungido porque deu presente, doce, bolo. Deus te ungiu, Deus te chamou. Para de ficar ameaçando: eu vou sair, eu vou entregar. Para de criar mutim. Aplauda Jesus se Ele falou com você.